Olá, meu nome é Vinícius Mota e eu vou apresentar a pesquisa de iniciação científica que eu realizei no ciclo de 2022 e 2023. O tema da pesquisa é análise de sentimentos aplicada ao estudo do conteúdo das entrevistas dos candidatos à presidência no Brasil de 2022 e tem como orientador o professor Júlio César Bastos de Figueiredo. Nessa apresentação será abordado o contexto e objetivo, o referencial teórico, os métodos utilizados, os principais resultados e, por fim, a conclusão. Entrando no contexto e objetivo, pode-se entender como campo de estudo a área de análise de sentimentos, ou seja, entender quais são as emoções, opiniões, sentimentos e a polaridade presentes no discurso de forma automatizada, a análise da polaridade, ou seja, o grau de positividade e negatividade expresso, e a análise do discurso político. O tema é relevante pois aborda os discursos dos principais candidatos à presidência em um contexto marcado pela recuperação pós-pandemia do Covid-19. Além disso, a pesquisa aborda a análise de uma grande quantidade de dados de forma automatizada. Dessa forma, o objetivo é estudar a escolha lexical e a polaridade dos discursos dos candidatos à presidência da República, bem como suas respectivas diferenças e semelhanças. A partir do referencial teórico, é possível entender a evolução histórica do campo de análise de texto, campo que engloba também a área de análise de sentimentos e, segundo os autores Easy e Al, tem importância no contexto atual, dada a grande quantidade de dados em forma de texto gerados e disponibilizados na web. Além disso, essa importância é também devido à variedade de ferramentas possíveis de aplicação quanto à análise quantitativa desse tipo de dados. Grimmer e Stewart abordam justamente a falha inerente desses métodos quantitativos, dado a não poderem substituir a análise humana devido à complexidade da linguagem. Medhat, Hassan e Korash abordam a definição e aplicabilidade da análise de sentimentos por diferentes métodos, se dividindo em métodos baseados em aprendizado de máquina e métodos baseados no léxico, em que existem aplicações em diferentes níveis também de granularidade no documento. E por fim, Pinto aborda os principais conceitos quanto à análise do discurso político, discurso que apresenta lados declarados e possui seu sucesso na imposição da realidade a um grupo. A abordagem na pesquisa pode ser entendida como quantitativa, dado o estudo dos sentimentos expressos, e busca investigar quais são as palavras mais faladas pelos candidatos e a polaridade desses discursos. E a coleta de dados foi por meio de entrevistas no estilo sabatina, disponibilizadas na plataforma YouTube, sendo limitada aos os principais candidatos, sendo eles Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Ciro Gomes. E para análise de dados foi elaborado um software em Python, onde foram feitas análises quanto à escolha lexical, ou seja, quais as palavras mais importantes e mais utilizadas, e a polaridade, utilizando uma abordagem baseada em dicionário. Dessa forma, é possível chegar aos principais resultados da pesquisa, sendo, primeiro, que existe uma semelhança quanto à escolha lexical, ou seja, as palavras mais faladas pelos candidatos são comuns e representam temas repetitivamente debatidos. Como visto no gráfico abaixo, existe uma similaridade entre as palavras faladas por Lula e Bolsonaro. Apesar da frequência variar em certo grau, as palavras se condensam no eixo central do gráfico. Outro resultado encontrado foi que existe uma diferença da polaridade dos discursos, e essa diferença varia por candidato e por contexto em que está inserido essa entrevista. No gráfico abaixo é possível ver que o candidato Lula foi o que apresentou maior polaridade positiva e Bolsonaro a menor polaridade positiva, com uma diferença 37% menor quando comparado Bolsonaro com Lula. E isso, em parte, ao uso de palavras que remetem tristeza pelo ex-presidente. Do mesmo modo, essa diferença também se mostra nas palavras mais importantes, onde foi aplicado um método estatístico para determinar quais são elas, e palavras que remetem a opiniões.
No gráfico abaixo é possível ver que Lula é o candidato que mais fala sobre saúde e Bolsonaro e Tebet são os que menos abordam esse determinado tema nos discursos. Dessa forma, essa pesquisa aplicou a abordagem baseada em dicionário no estudo da polaridade dos discursos dos principais candidatos, revelando semelhanças e diferenças e demonstrando como a análise de sentimentos pode contribuir para uma análise em grande quantidade de dados. Dessa forma, torna-se evidente esse potencial da análise de sentimentos e também essa pesquisa contribui com a disponibilização do software em repositório aberto para ser aplicado em diferentes contextos. E como futuros estudos, sugere-se o estudo do discurso político com diferentes métodos quanto à análise de sentimentos e mineração e a aplicação da técnica no contexto da administração, como, por exemplo, determinar como os consumidores avaliam produtos e serviços ofertados de uma empresa. Gostaria de agradecer ao professor Júlio pela orientação e apoio ao longo desse trabalho, à Fundação Getúlio Vargas pela estrutura excepcional e oportunidades valiosas que contribuíram para a realização do trabalho, e agradeço a Flávia e a minha família por estarem ao meu lado, me apoiando e compreendendo as exigências desse processo.